Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Que golaço! Tá mudo, Carneiro.
Boa noite, galera Unido Forte pelo Flu. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Unido Forte pelo Flu para falar do Fluminense. Normalmente essa live é domingo e a gente está resolvendo fazer sábado, porque domingo tem jogo contra o Flamengo, 7h30, vai avançar até 9h30, né? E a gente achou melhor antecipar essa live. E eu aqui falando diretamente de Cabo Frio, não podia deixar de participar dessa live, né, Charles? Boa noite, Charles. Boa noite, Alexandre Carneiro, meu amigo, meu irmão. Boa noite, amigos e seguidores. Mais uma noite aqui para falarmos dessa paixão que nos une, que é o Fluminense Futebol Clube. Véspera de Fla-Flu, os nervos estão aí à flor da pele. Hoje eu estou aqui falando com a nova camisa. Ainda nem te mostrei, né, Charles? Chegou ontem à tarde a nova camisa do Unido Forte pelo Flu. Muito Olha isso, bonito. Charles. Ó, 23, alusão a Libertadores. Com o escudo aqui no meio, ó, fazendo alusão a como se fosse a NFL. Olha que beleza. Muito bonita mesmo. E é isso, galera. E estamos aqui para falar do jogo contra o Cruzeiro e o próximo jogo contra o Flamengo, né? E toda a notícia que está acontecendo no Fluminense essa semana. Tem dias que é noite, e foi isso que a gente viu no jogo contra o Cruzeiro. O Fluminense dominou o jogo, teve 70% de bola, a gente botou 3 bolas na trave, teve o juiz não marcando pênalti, tudo o que aconteceu. Porém, mesmo jogando bem, a coisa não deu o resultado que a gente esperava, perdemos de 2-0, então tem dias que realmente é noite e foi o que aconteceu. Vamos estar também falando sobre a chegada do JK, que ele possa ser o goleador que a gente está precisando. Ficou muito claro que a gente não tem atacante. Não dá para contar com o Cano, não dá para contar com o Everaldo, a gente não tem atacante. Então a gente precisa do JK e mais alguém, né? E falar também da despedida do Arias, né? Tivemos a despedida do Arias contra o Cruzeiro. Uma pena que poderia ter sido melhor essa despedida, porque a galera foi em peso, Maracanã lotado, grande festa da torcida do Flusão. No final, ovacionou o Arias como deveria, né? Porque a gente não tem nada a falar contra o Arias, né? Realmente apenas agradecer o tempo que ele pôde ficar com a gente. Agora ele tem que realmente, a gente entende, não gostaria, né? Mas a gente entende, né? Eu acho que, como qualquer profissional, ele quer morar na Inglaterra, ele quer participar da Premier League, levar a família para morar lá, nada mais que justo, né? E que a gente consiga realmente colocar alguém ali. Claro que não vai chegar igual o Arias neste momento, mas pode chegar como o Arias quando começou. Porque quando começou, o Arias não jogou tão bem, né, Charles? Foi se adaptando aos poucos, né? O que acontece? O Fluminense agora precisa recalcular a sua rota, rever seus caminhos. Substituir o Arias nesse primeiro momento vai ser uma tarefa bastante árdua. Eu penso que seja mais fácil mexer no esquema de jogo, explorar as características dos jogadores que temos ou dos jogadores que chegarão e procurar adaptar e explorar o melhor possível de cada um deles, porque o Arias era um cara único, pelo menos no seu estilo de jogar. Ninguém protege a bola como ele, ninguém tem a sua força física, a sua onipresença. Ele estava o tempo todo em todos os lugares do campo. Então, vai ser difícil você conseguir um substituto com essas características. Mas, como o presidente falou hoje de manhã, na ótima entrevista que concedeu, muito esclarecedora, elucidativa e necessária entrevista, ele falou: o Arias vai voltar. A Arias deu grandes declarações de amores ao Fluminense, declarações de amor ao Fluminense. É a casa dele, gostei muito de ouvir ele dizer isso. O Fluminense é a casa dele, ele vai realizar um sonho, mas não é um adeus, é só um até breve. E logo estará de volta, assim como os grandes ídolos do Fluminense voltaram, e até recentemente, como Sim. Marcelo e Thiago Silva. Mas é isso, a gente espera aí que o Renato busque a melhor formação para que a gente substitua, não o Arias, mas a maneira que o Fluminense jogava quando tinha o Arias. Conseguir suprir a falta dele, né? Essa é a verdade. Galera, estamos chegando aí 3.927. Em breve, se Deus quiser, com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir chegar à nossa meta de 4.000. Então, continue compartilhando com seus amigos, com seus grupos, né? Com família, para ver se a gente consegue chegar rápido isso. E aqui você já sabe, né? Chega, já deixa o like, dá uma olhadinha se você ainda está inscrito no canal e vão mandando mensagem. Todas as mensagens elas são lidas. E elas são lidas sempre que a gente passa de um assunto para outro. A gente começa a pauta, começa no assunto e a gente para ler todas as mensagens. Depois a gente fala do assunto
vem para um outro assunto, a gente para ler as mensagens. E assim tem sido sempre com a gente. Mas caso você queira falar imediatamente, né, com a gente, por algum assunto naquele momento que a gente está falando, Superchat está aqui para isso. Além de dar aquela moral, ajudar a gente para de falar e dá moral a você que nos mandou o Superchat e lê na hora a mensagem. Certo, Charles? Certíssimo. O Superchat reforça o nosso canal junto ao YouTube, não pelo valor, mas pela relevância, né? Ele entende que o canal é bem visto pelos seus seguidores. Perfeito, Charles, perfeito. Bom, hoje na pauta a gente vai estar falando sobre o Tá na Mídia, né, as coisas que estão anunciando. Vamos dar uma atualizada no mercado da bola, uma passada rápida do calendário tricolor, e aí sim aprofundar falando do Brasileirão, tanto do jogo contra o Cruzeiro e para o próximo jogo que se aventura amanhã, né? E quem sabe JK começando a jogar. Vamos estar discutindo sobre isso já já. Bom, antes de começar no Tá na Mídia, tá na hora de ler as mensagens da galera, coisa que a gente faz sempre, né, Charles? Com certeza. Aqui o nosso seguidor tem voz. Valeu, tinha me esquecido da hora, porque eu já tinha avisado ela que a gente já ia começar. Eu coloquei logo cedo hoje, galera, sábado, 21 horas. Geralmente é domingo, né, Charles? Sim. E aí tinha que lembrar. Hoje, excepcionalmente. Exatamente. Que engraçado aqui, não está mais aparecendo as mensagens antes de começar a live, interessante. O Marcelo Terra, boa noite, grande Marcelo, mais um membro do canal, assim como o Denise. Grande amigo. Galera, pensem vocês também em serem membros do canal, além de poder participar do nosso WhatsApp, do grupo, né? Você vai estar realmente ajudando a gente, fortalecendo a gente. Grande Gatti, Mário Gatti, prepare para JK e Nestroça. Charles, tudo indica que realmente Nestroça vem. A gente vai falar mais isso à frente, mas até o presidente mencionou. E aí ele fala, prepare para o JK e Nestroça jogar. Respondendo ao Mário Gatti, é por aí, não é, cara? Atacante habilidoso, jovem da seleção colombiana, atacante forte, já foi alvo de contratação do Botafogo. Eu só lamento, né, que o seu time, o Atlético Nacional, queira o Kevin Serna. Eu, sinceramente, não gostaria de abrir mão do Kevin Serna, mas é o que eles pedem. Trata-se de um jogador jovem, como eu falei, de apenas 23 anos, cara. Então, é um jogador que realmente viria a suprir essa ausência aí imediata do nosso grande ídolo, John Arias. A idade que o Arias veio. Mas vamos falar sobre isso já na frente. Grande Tony, membro também do canal. Mário Gatti, só falta você ser membro, você viu? Falei da Denise, falei do Marcelo, estou falando do Tony, só falta você, meu amigo Mário Gatti. Boa noite, Charles, Alexandre e todos do Unido Forte pelo Flu. Com a vitória por 3-0 em cima do Santos, o Mirassol ocupa a 7ª colocação. Meu amigo Tony, quem tem que se preocupar é o Santos, Neymar estava em jogo, eles que tem que se preocupar. O campeonato ainda está no início ainda. A gente sabe que o campeonato brasileiro ele se decide nas últimas 10 rodadas, que a gente precisa estar configurando em cima da tabela, e a gente ainda tem 2 jogos a menos, né? Então, vamos manter a calma, isso não pode desequilibrar, continuar o nosso processo de reconstrução do time depois do Mundial, né? Eu confio no Renato, eu acho que vai dar certo e a gente vai estar lá entre os 4, 5 primeiros do campeonato. Temos jogos a menos que o Mirassol, ainda vamos enfrentá-los, temos um confronto direto agora com eles. Fica tranquilo, meu amigo Tony, grande amigo. Se não vencermos amanhã, podemos amargar o 11º lugar, se Atlético Mineiro, Corinthians e Ceará vencerem seus jogos. Preocupante essa possibilidade. Grande Alexandre Nunes lá de Natal, possivelmente tomando aquele Guaraná com aquela carne de sol, ou em Jeripabu, ou lá na Ponta Negra, e aí sempre aqui deixando a gente com água na boca, né, Charles? Aquela lagostinha. Coisa difícil, né? Coisa desagradável. Alexandre Nunes está sofrendo lá no Nordeste. Ele tá aí, com muita tristeza digo isso, mas Renato insistir com o Cano, isso é dose. Amanhã não dá, a -1. E o Bernal deveria ser o primeiro volante ao lado do Martinelli e Hércules, o ataque Serna e Kennedy. Vamos estar falando sobre isso. E vou te falar, você vai ver a escalação provável que a gente colocou. Eu trouxe também a do GE, né? Acaba todo mundo se baseando no GE,
mas a gente vem acompanhando e a maioria do GE erra. Então, isso nos dá a possibilidade da gente também dizer qual é que a gente acha, né, Charles? Qual é o provável Claro. que a gente acha. Fundamental é que saibamos separar opinião de informação. Isso muito se fala aí, que os nossos aí colegas, comunicadores, formadores de opinião, youtubers, eles colocam as suas opiniões como verdades absolutas. Não é por aí, né? Não é. Aí, galera, faça como a Denise, ó. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, participe das lives, divulguem as lives, ajude a mídia independente a crescer. Galera, ajude o Unido Forte pelo Flu, seja cada vez mais unido conosco. É isso aí. Ó, Denise, hein, lembrando, Antônio, jogar contra o Flamengo já é complicado, com o Daronco apitando será pior ainda, mas não será o Daronco. É Rafael Claus, né? Rafael Claus, e vou falar uma coisa para você, Denise. Eles têm mais preocupação com o Rafael Claus do que a gente. É difícil, cara, é muito difícil. A gente vai falar sobre isso. Como diz o Ricardo Mazella, esse árbitro pusilânime. Pois é, cara, mas se for olhar, ele prejudica mais o time da Lagoa do que a gente, por incrível que pareça. Se pegar a estatística, eles estão apavorados. Apavorados. É complicado jogar contra o Flamengo, ainda mais com o Klaus apitando. Ela colocou. Agora sim, corrigiu. Apesar que ainda acho ele melhor do que o Daronco. Thiago Silva já está sinalizando sua aposentadoria no final do contrato do Flu. Prepare-se para choro e range de dente. Tony, a gente já tinha comunicado isso. Lembra? Quando a gente anunciou que o Thiago Silva estava vindo, a gente falou que ele jogaria até junho de 2026 e o projeto dele é voltar para o Chelsea, sendo ou dirigente ou treinador. Então isso não é novidade para quem segue aqui o canal. A gente já tinha falado isso lá atrás. Então, de maneira muito pessoal, eu falo que eu gostaria muito de ver o Thiago. Anunciando o pessoal se acostumando com a ideia, mas quem viu o nosso canal, a gente já sabe que a gente falou isso, né, Charles? Sim, sim. Eu, de maneira muito pessoal, eu gostaria de vê-lo com o Renato, treinando o Fluminense, ajudando na preparação dos zagueiros, assim como ele já faz. Mas, de repente, ele tendo mais tempo, menos compromisso em atuar, ele consegue fazer melhor ainda do que já faz nessa armação, nessa arrumação, nesse posicionamento do setor defensivo do Fluminense. Gostaria de vê-lo como auxiliar do Renato. Pois é. Bom, galera, faça aí como o Tony, ó, like, assim por diante. Vamos lá, galera, vamos ajudar. Grande Terra, boa noite. Olha o Zé Watts aí, boa noite, Zé Watts, seja bem-vindo, meu amigo. O tempo que você não aparece, que bom que você está aqui com a gente. Marcelo Terra, solteiro de cano, meu Deus. O Marcelo lembrando que é o Klaus. Eu vendo você e a novela. Qual da novela? A novela agora nova, do Rines Troça? Roberto Espíndola falou exatamente isso, Terra. Tá vendo? Terra lembra do Thiago Silva, que ele pararia no meado de 2026 para voltar para o Chelsea, sendo diretor ou treinador, alguma coisa nesse sentido. O bom que quando os comentários do GE dá o palpite deles, a gente sempre ganha, e eles, a maioria, deu vitória ao Flamengo. Ótimo. Só 2 deu empate, nenhum deu vitória do Fluminense. Isso é muito bom. Bom sinal. Vale tudo. Show de bola, galera. Então, voltando aqui à nossa... Vamos voltar aqui à nossa tela para poder começar no Tá na Mídia. E aí eu começo a estar na mídia falando sobre a venda do John Arias, né? Então, tivemos aí a venda do John Arias, né? Eu quis postar isso no na mídia porque o Daniel Mac, né, o grande amigo Daniel Mac, lá da Flu Uruguai, né, ele colocou algum sentimento que eu tenho. Ele colocou sentimentos encontrados, tristeza e bronca, sim, mas gratidão e orgulho falam mais alto. John Arias é um desses jogadores que marcam gerações. Chegou-se em holofote, mas está saindo como um dos maiores jogadores da história do Fluminense. Eternamente graças a John Arias. Eu trouxe isso, Charles, porque
porque eu faço as palavras dele a minha palavra, entendeu? Que ele seja muito feliz com a família e que ele possa voltar a jogar daqui a 5 anos no Fluminense. Quando encerrar lá o contrato, ele vai estar com o quê? Com 33 anos? Eu acho que dá, né, Charles? Com certeza. Eu gostaria de parabenizar ao Daniel Macri pela sua colocação. Ele realmente foi muito feliz. As suas palavras muito bem colocadas. Eu comungo também desse sentimento, assim como você, também tenho esse sentimento mesmo, concordo plenamente com as palavras do Daniel Macri. Chegou sem holofotes, e ele tem essa gratidão, Daniel Macri e amigos e seguidores, ele tem esse sentimento de gratidão. Ele enxerga que o Fluminense não lançou para o futebol, mas foi jogando no Fluminense que ele conseguiu alcançar os holofotes citados pelo Daniel Macri. Aqui ele conseguiu atingir patamares muito altos no futebol brasileiro, sul-americano e recentemente mundial. Pois é. Acho que a gente só tem que agradecer. A gente foi muito feliz com ele aqui e ele vai voltar, se Deus quiser. A outra coisa é sobre o mercado da bola, que o Fluminense está em negociação com o Marino e Nestrosa, e o Marcelo Neves coloca, né, que mais o Atlético Nacional bate o pé por Serna. A princípio, o Tricolor não deseja incluir seus jogadores, o colombiano exige um alto valor. Ou seja, na verdade, Charles, o que está acontecendo é que tudo indica que o Nestrosa vem. O que aconteceu é que eles estão querendo aproveitar para levar o Serna. Só que o Serna é um jogador que o Renato conta, e o Fluminense também. E o próprio elenco tem um bom relacionamento com ele. Então ele não deve sair, o Fluminense falou que não vai fazer, e eles aumentaram o valor. Só falaram assim, então vai ter que me pagar tanto. Então, o que está acontecendo é só uma discussão de como vai fechar. Eu acredito que é uma contratação praticamente fechada. Você não acha que a gente podia entregar 3 jogadores para eles? Não dá para levar o Serna, mas não podia levar o Lima, Guga, né? Tem bastante lá que a gente pode entregar para eles, né? Pois é. Eu acho que eu penso igual a você. Essa negociação eu dou como certa e que estão faltando realmente os ajustes, os detalhes de como será. Parece que o Fluminense vai ficar com 80% dos direitos federativos do Marino e Nestrosa. Como eu falei, um jovem atacante da seleção colombiana, de apenas 23 anos, jogador forte, habilidoso, de boa finalização, que com certeza viria para somar e tentar suprir a falta do nosso grande ídolo, a sua saída. Eu acho que até o próprio, como aconteceu com o episódio do Arias, né, isso deve chamar a atenção do Nacional. Porque, vejam vocês, a gente comprou o Arias bem barato e eles estão agora recebendo parte do pagamento, né, 50%, uma fortuna. O Nacional pode estar olhando a mesma coisa, vende agora por esse valor menor mesmo, quando for vendido daqui a 5 anos, consegue trazer uma fortuna para eles. Isso pode ajudar, né, Charles? Tenho certeza que sim, porque agora você está falando do Fluminense, uma das maiores vitrines do futebol brasileiro e agora mundial também, né? Não nos esqueçamos disso. A nossa performance no Mundial de Clubes colocou o clube em outra prateleira junto ao futebol mundial. Agora, essa foto que eu coloquei dele aí não foi à toa, não foi... É uma foto provocativa. Que comemoração é essa, ele? É um urso também? Ou é o lobisomem querendo dizer que tem que levar o Thiago Santos para lá? Eu acho que ele tem que pagar ele tem que pagar um royalty para o John Kennedy, hein? Essa aí é a comemoração do John Kennedy, está patenteado e ele vai ter que pagar um dinheirinho. Vai assustar o time da Lagoa, hein? Começar o JK, comemorar assim, o Inostroso, comemorar assim para cima do Flamengo, eles vão aguentar não, hein? Vai ter pesadelos. A outra coisa que eu queria trazer aqui, porque teve muita discussão sobre isso, que os reforços para o Sub-20 ou para o Renato. Ou seja, todo mundo dizendo, muita parte da imprensa até, e aquilo que a gente já sabe, né? Que sempre bota lenha na fogueira, fogo no parquinho, tratando como se os 3 moleques estavam sendo devolvidos para o Sub-20. E não foi nada disso, né, Charles? Explica para a galera o que você explicou no grupo nosso. O que acontece é que os 3 eles foram cedidos ao Sub-20 para reforçar a equipe para as finais do campeonato da categoria. Eu gostaria de chamar a atenção para a partida que o Isaac fez. Que partidaça!
O Isaac jogou fino da bola, desarmou, armou, fez lançamentos longos de 3 dedos, driblou, cara, conduziu a bola, deu arrancadas fantásticas. Olha, o Isaac lembrou aquele Isaac daquele quarteto fantástico do time sub-17 do Fluminense, que todos gostavam tanto, que inclusive o Riquelme fazia parte. Então eu fiquei muito feliz de ver essa atuação do menino Isaac e torço para que elas se repitam agora no principal. E como você perguntou, com certeza não foram devolvidos, eles foram reforçar lá, porque nós tínhamos condições de jogar sem eles naquele momento, mas eles pertencem ao quadro principal do Fluminense, que fique bem claro isso. E foi o motivo para a imprensa que a gente já conhece fazer um escassel danada exatamente na semana de um Fla-Flu, cara. Como sempre, né? Esse modus operandi dele nunca muda, né? Em tempo de jogos decisivos, eles sempre buscam alguma coisa para tumultuar o ambiente do Fluminense. Isso aí já é de praxe. Pena a parte da torcida ainda... a gente sim, mas boa parte da torcida ainda não, né? Que ainda cai na pilha e cria maior tumulto. É uma pena. Não pode. Bom, vamos estar falando agora do mercado, mas antes disso é uma justificativa para ler as mensagens que estão chegando. E aí, antes de ler a mensagem, Denise, tá olhando essa camisa, Denise? Essa que era que eu falei que ia chegar. Agora você pode escolher. Você vai querer essa ou vai querer a outra? Beleza, Denise? Só falar. Ela estava esperando para eu chegar para ver como é que era para ela poder escolher. Então, estou aproveitando a live para dizer para ela que está aqui para ela poder escolher. É isso aí, Terra. Esse é o sentimento. Obrigado por tudo, Arias. Eles querem Serra. Sim, eles querem, mas a gente não quer deixar sair. Confesso que não conheço o Inestrosa, mas se ele jogar pelo menos 60% do que o Arias, já será ótimo para nós. E, Tony, lembrando que quando o Arias chegou, não jogava, estava bem abaixo. O Inestrosa hoje joga mais... Eu vi alguns lances dele, algumas coisas dele, né? O Inestrosa hoje joga mais do que o Arias jogava quando chegou com 23 anos. O Inestrosa é da seleção, não é, Charles? Sim, jogador da seleção. E o Arias era da seleção? Não. Essa é a prova, entendeu, Tony? O Arias chegou com o Fluminense com 23 anos, não jogava isso tudo, nem era da seleção e conseguiu a seleção através do Fluminense. O Inestrosa está chegando já como membro da seleção, jogador da seleção, e joga mais do que o Arias daquela época. Se vai performar, se vai crescer, a gente não sabe, porque futebol tudo pode acontecer. Mas seria uma baita contratação, viu? Grande Denise! Viu, Denise? Acabei de mandar para você, boa noite. Denise, essa é a camisa que eu falei que ia chegar, tá vendo? Tipo NFL, com o escudo no meio, do Unido Forte pelo Flu, 23, alusão a Libertadores, Unido Forte pelo Flu. Essa é a camisa, agora você só escolher se quer essa ou se quer aquela listrada, Denise. É isso aí. Bom, vamos aqui dar uma olhadinha, então, no nosso mercado da bola. Primeiro, John Kennedy, retorno fechado, né? Tá aí o Flusão, trazendo o John Kennedy de volta, e tem tudo para ser o nosso artilheiro, aquele que a gente precisa, né? Um jogador aí de 23 anos, no MEC 73. Tudo bem, eu sou um cara muito otimista, vocês sabem disso. Eu acho que agora ele vem para arrebentar, né, Charles? O que você acha, Charles? Ele, quando saiu do Fluminense para o Ferroviária, teve uma excelente passagem por lá e voltou arrebentando no Fluminense. Eu acho que agora, da mesma forma, ele saiu daqui, ganhou mais maturidade no Pachuca, jogou muito bem lá, foi decisivo em muitos jogos e quer muito voltar, voltou porque realmente queria, não sei se convencido pelo Renato Portaluppi, mas eu tenho certeza que ele fez valer a vontade dele. Isso significa que ele está muito feliz em retornar, tem se mostrado muito motivado, já está regularizado, isso é informação, já está apto a atuar no jogo de amanhã. E eu espero também, Carneiro, assim como você falou, eu espero uma grande atuação de John Kennedy, e não só amanhã, como daqui para frente, que ele consiga pegar essa vaga de titular aí, porque os seus dois concorrentes na posição estão muito aquém, muito abaixo.
variáveis que me traz a segurança de que vai ser diferente. Que ele mesmo está dizendo que agora está mais maduro, está mais centrado. Outro, que a gente vai ter um Renato, que é um conhecedor de lidar com esse tipo de problema, né, que para Renato não é problema, e ele faz o jogador render. Ele fez isso com vários jogadores, não seria diferente com o John Kennedy. E o outro, que o John Kennedy está vindo para ser titular. Né? Não tem cabimento ele ser reserva do Cano ou do Everaldo. Ou seja, ele vindo, sabendo que vai ser titular, dá mais tranquilidade para ele efetuar o trabalho dele de uma forma mais tranquila mesmo, né, Charles? Eu, por mim, né, de maneira pessoal, eu falo que eu gostaria que ele começasse a partida de amanhã. Mas, sinceramente, eu não acredito que isso acontecerá por uma questão de gestão de vestiário, quem vinha jogando e tudo mais. Mas eu, dito isso, espero que ele entre o quanto antes, no máximo no intervalo, que não espere 20, 30 minutos do segundo tempo para colocar o garoto. Não está cheio de gás, está com vontade. Entrou na Copa do Mundo e alguns jogos, o time dele muito inferior aos adversários, ele entrava e fazia diferença, cara. Incendiava o jogo. Incendiava o jogo. Janela de transferência, tá aí o João Ares, fechada a venda, né, para o Wolverhampton, então vai estar lá jogando com o André. O Serna, que antes estava sendo especulado de empréstimo para o Alianza, o Fluminense não quer liberar o Serna, essa é a verdade, e agora entrou o Nacional, também querendo o Serna, o Fluminense não deve liberar, mesmo porque ele é uma grande peça para jogar ele pela direita. Tudo bem que se vier o Rinistroso também joga pela direita, como é que ele vai disputar, né, a posição? Você não acha, Charles, que aquela direita ali, vindo o Rinistroso, é uma disputa de posição entre o Serna e o Rinistroso? Porque o Serna entrou bem ali na direita no último jogo. Muito bem, muito bem. Entrou muito bem contra o Cruzeiro, foi um dos melhores em campo quando ele entrou. Eu penso igual a você, o Fluminense também não deve se desfazer desse jogador. Esse jogador tem muito para oferecer ao Fluminense e a gente sabe que ele também pode jogar como 9. Já jogou no comando de ataque do Alianza Lima. Jogou e sabe fazer gol, né, Charles? Faz gol, inclusive finalizações com um grau de dificuldade alto, como alguns gols que ele fez recentemente pelo Fluminense antes do Mundial. Sabe jogar, sabe fazer o pivô, conhece as características da posição, e jogando pela direita, como você falou, nós temos ele, perdemos o Arias, mas nós temos talvez o Inestrosa, que venha, também joga por ali, nós temos o Riquelme, que joga por ali, e temos também o Riquelme Felipe e o próprio Soteldo, que também joga pela direita. O Soteldo, ele costuma flutuar ali dos dois lados. A gente tem 3 jogadores que são bons dribladores, são brigadores, mas que não sabem fazer gol, e isso já provou pra gente. Falaram que não sabia e agora estão provando, que é o Keno, o Soteldo e o Canóbio. Não sabe fazer gol. E o Serna sabe. Você colocou aí, você falou com propriedade e foi assertivo. O Serna sabe fazer gol. Ele marcou gol de cabeça, ele marcou gol de pé trocado, gols com um grau de dificuldade alto. Ele provou que sabe fazer. Então, a gente não pode abrir mão de um jogador desse que pode ser decisivo numa partida difícil. Pois é. E aí eu vou te falar, eu tenho dúvidas se nosso problema é gol, para mim, no futuro, tem que ser o Rinostrosa na direita, o Serna na esquerda, ou revezando com o Rinostrosa, e o JK lá na frente. Ou o JK revezando com o Serna, uma hora um vira centroavante, outra hora é o outro. Eu acho que é por aí, né? Com certeza, precisa de gente que sabe fazer gol. Nós temos aí armas para apresentar, variações para o técnico Renato Portaluppi, e quanto mais opções, melhor. Ele testa variações diferentes para surpreender o adversário e nos garantir a vitória. É isso que nos importa. Agora, Charles, Martinelli. Martinelli teve aquela especulação de venda para o Roma, a coisa não andou. Porém, na entrevista, você não sentiu que o Mário falou alguma coisa do tipo jogadores... ele quase dando a entender que alguns jogadores que a gente corre o risco de perder, tipo, que estão em alta no mercado, né? E ele até citou o Martinelli. Você acha que a gente corre o risco ainda de perder o Martinelli nessa janela, Charles? Que vai até setembro, né? Tem coisa dessa ainda para rodar. Por esse valor, não. Eu acredito que se aumentarem, não vai ter como segurar. E o Fluminense tem esse perfil de não dificultar a saída do jogador. Lamentavelmente,
o Fluminense tem esse perfil. Eu não sei se eu posso falar lamentavelmente, porque isso aí é uma gestão de pessoa, né? O cara tem um sonho dele, ajudar a realizar, como foi feito com o Nino, como foi feito com o André, agora foi feito com o John Arias. Mas, na minha opinião, de maneira pessoal, eu falo que é temerário perdê-lo. Tudo bem que nós temos peças de reposição, nós temos o Gustavo Doman, que é um grande segundo volante, também é um baita de um jogador. Temos outros volantes também na base, também pedindo passagem. Temos o Wallace Davi, temos Hércules, temos o Otávio, nós temos muitos volantes, mas quando ele se machucou, nós fomos eliminados. Quando ele foi suspenso, nós fomos eliminados da Copa do Mundo. Eu senti muita falta dele, o meio-campo não manteve aquela mesma pegada, o Martinelli evoluiu demais, em todos os aspectos, em todos os fundamentos, seja no ataque, seja no combate, seja na criação, finalizando, ele evoluiu demais. Então, eu lamentaria demais se perdêssemos. E, como você bem falou de novo, o Mário citou que poderia sim perdê-lo. Acho que Mário deixou meio preparado, né? Que se o Roma aumentar a proposta, não acredito que segure, não. Então, tem um outro fator aí, aquele Rios, né? Ele está sendo vendido pelo Palmeiras, né? E é lá pro Benfica. O Benfica tá vindo com uma proposta enorme para levar realmente o Rios lá. Esqueci o primeiro nome dele. Richard Rios. Richard Rios, perfeito. E eu acho que, concretizando essa venda do Richard Rios para o Benfica, tá a escala do Palmeiras vir pesado e querer levar, não? Ou a amizade do Mário com a Leila vai fazer a Leila segurar? Não acredito que Mário se desfaça do Martinelli para o mercado brasileiro. Não acredito. Eu sei que o Martinelli é um sonho antigo do Palmeiras. Já se cogitou até a possibilidade de trocá-lo pelo Rafael, o Rafael Veiga, que é um grande jogador, ainda jovem, e já está bastante desgastado, saturado, acho que já deu tudo que tinha que dar lá no Palmeiras. Já se cogitou a possibilidade de troca entre esses dois jogadores, mas eu acho que ele só sai se for lá para fora. A Roma tinha como prioridade o Richard Rios. Caso não se concretizasse, o plano B seria o Martinelli. Ou seja, se o Benfica fechar a contratação do Richard Rios, ela vem pesado em cima do Martinelli. Sim, ela vai tentar. Eu não acredito que o Mário se desfaça, repito, do Martinelli para o mercado nacional, assim como o John Arias. Inclusive, o John Arias hoje falou que a Leila queria contratar o John Arias. E o Mário respondeu para ela, não é do interesse Fluminense vender e também não é do interesse do jogador jogar em nenhum outro clube do Brasil que não seja o Fluminense. Pois é. Espero que isso se repita também com o Martinelli. Tomara, porque o garoto cresceu demais, está jogando um bolão. Sim, e a outra janela exponencialmente, apresentou grande evolução. Pois é. E a outra que eu estou aqui da janela de transferência é o Marino Inestrosa, que a gente está falando direto aqui. Né? Existe essa especulação de contratação, o valor de mercado dele está avaliado em 6 milhões de euros, que é mais ou menos o que eles estão pedindo, 8 milhões de dólares que eles estão pedindo. Ele tem contrato recente, né, com o Nacional, fevereiro de 2025, ou seja, chegou recente e já está dando resultado, né? Contrato longo ainda. E 23 anos, 1,72 m, ponta direita e atacante. Está errada a nacionalidade, ele é outro colombiano, ou seja, a Colômbia virou a nossa filial. Espero que dê certo, né, Charles? Eu acho que realmente ele iria cair como luva para o nosso time, concorda? Plenamente. Seria um grande nome. Maravilha. E é um jogador relativamente barato, se comparado a outros jogadores da sua posição e da sua qualidade, como o Luiz Henrique, por exemplo, como o... Como é que é o nome daquele jogador lá do Al Hilal brasileiro? É Marlon? Não é Marlon. Marlon, não? Não é Marlon, não. É outro nome. É parecido com o João Pedro. João Pedro? Não. Esse é do Chelsea. Eu estou falando do Al Hilal, que inclusive está na iminência de ser dispensado. É Marlon, não. Ele parece Marlon, mas não é Marlon, não. Um brasileiro muito bom jogador e também joga por ali. Bom, e o outro que a gente está trazendo aqui ainda, que é a informação que o Roberto Spinola trouxe,
que o Fluminense ainda está de olho no Richarlison. Teve alguma atualização? Porque você falou que o Palmeiras também estava querendo, né, Charles? Falei, o Palmeiras pretende fazer uma proposta pesada pelo Richarlison. Vamos aguardar que a janela longa ainda está em 19 de julho, ou seja, apenas 9 dias de janela aberta. E ela vai até 2 de setembro. E o Tottenham está disposto a negociá-lo. Está disposto a abrir mão dele. Bom, vamos falar rapidamente do calendário. Né? O calendário está aí, a única, não teve mudança desde a última live, né? É a derrota do Fluminense para o Cruzeiro. E o próximo jogo amanhã contra o Flamengo, às 7h30, se tudo der certo, para a gente virar essa chave dessa segunda coluna e ela passe a ser positiva. É isso que a gente quer, né, Charlie? Que aí depois da sequência você tem o Palmeiras, o São Paulo lá em São Paulo, só pedreira, e aí começa a Copa do Brasil. Pega o Inter fora, depois o Inter em casa. Né, Charles? Eu acho assim, com certeza é uma sequência de jogos bastante difícil, bastante árdua, é um desafio grande, mas o Fluminense já mostrou que tem condições de enfrentar qualquer adversário. Isso não só no Brasil, tá? No mundo todo. Eu acho que o Fluminense saiu de um Mundial muito fortalecido, né? Até mesmo mentalmente, e eu acho que ele está realmente preparado para encarar grandes jogos. A gente já vai falar já, o próprio jogo contra o Cruzeiro, a gente jogou muito bem, só não conseguiu fazer gol. A gente tem dificuldade de fazer gol, nossos atacantes de lá são ruins, e nós metemos 3 bolas na trave. Né? Exatamente. Ou seja, uma noite ruim, né? Mas, enfim. Bom, vamos falar do brasileiro, mas antes vamos ler aqui a mensagem de vocês, meus amigos. Deixa eu ver onde eu parei. Falando do comentário, vale tudo. Já leu. Denise dando bola do Argentina. Tá aqui, ó. O Antônio falando. Não esqueçam que o Aras teve vários problemas pessoais e de adaptação. Isso também pode acontecer com o Inestrosa, se vier para o Flu. Teremos que ter paciência com ele. Mais um motivo, Tony, para a gente não deixar o Serna sair. Enquanto ele estiver se adaptando, né, precisa realmente ter o Serna ali para poder cobrir. Alguém tem alguma informação sobre o Ganso? Tony, a informação que eu tive do Ganso, aí eu vou ver com o Charles o que ele está sabendo, é que o Vasco está tentando levar o Ganso. O próprio Diniz estava tentando levar o Ganso. Você tem alguma informação, Charles? Não, é só essa especulação mesmo. Não existe proposta formal, só não tem valor estabelecido, não tem nada. Só mesmo a intenção do Fernando Diniz em pedir ao Pedrinho que o Pedrinho contratasse o Ganso junto ao Fluminense. Lembrando aos nossos amigos seguidores que o Fernando Diniz trabalhou bastante tempo com o Paulo Henrique Ganso, e o Paulo Henrique Ganso tem uma grande evolução, porque não vinha numa boa temporada, mas com o Fernando Diniz ele conseguiu ser muito produtivo, jogou muita bola, então ele também tem essa esperança. Mas eu, sinceramente, acho que não sai, não. O Ganso está muito identificado com o Fluminense, já está relacionado para o jogo de amanhã, e tem mais um detalhe importantíssimo, Carneiro e amigo seguidor. O Ganso já jogou 7 partidas pelo Fluminense. É verdade. Ele não pode se transferir para o Vasco nessa temporada. Só se fosse uma Série B. Faz todo sentido, Charles. Não então, tem porquê, realmente. Ele não pode sair, não. Tá aí o Denise, ó. Tranquilo, Denise. Então depois a gente fala sobre as camisas. Quem quiser também, só mandar um recado pra gente. Pode ser pelo nosso Instagram, né? @Unido e Forte pelo Flu. Aí, Denise, ó, dando aquela força pra gente. Pediu pra galera deixar o like. O Terra lembrando que Martinelli tem cidadania italiana, que ajuda ele aí para Roma. Chay, você acha correto o Mário Bittencourt liberar o jogador sem cumprir o contrato, porque o jogador quer? Porque acha isso uma falta de profissionalismo. Charles, então, Denise, responde aí, meu amigo. Então, Denise, o JK acabou de voltar para o Fluminense com contrato até dezembro, com opção de compra para o Pachuca, mas ele não quis ficar.
Então o Pachuca entendeu que não tem como ficar com um jogador insatisfeito em seu plantel, porque ele com certeza não renderia o que ele poderia render se motivado. Eu falo mesmo do John Arias. O John Arias é um grande jogador, muito identificado com o Fluminense. Hoje ele fez juras de amor ao Fluminense, quer voltar, disse que o Fluminense é a casa dele, que o Maracanã é o local onde ele mais gosta de atuar na vida. Ele nunca jogou em outro time como jogou no Fluminense, seja em qualidade, seja em quantidade. Sempre deu o seu 100%, só que ele quer ir de qualquer maneira. Então, a venda não foi ruim, tá? Falando em números, a venda não foi ruim. É como se o Fluminense tivesse vendido ele por 30 milhões de euros, seria aí na casa dos 180 milhões de reais, e o Fluminense tivesse ficado com a metade. Essa é a realidade. Então, o Fluminense tem 50% dos direitos federativos do jogador, o jogador queria se transferir, vai ganhar um pouco menos, vai ganhar lá, mas você tem que entender também, você não, todos nós, né? Que vai abrir aí um bom espaço na nossa folha de pagamento, 1,5 milhão o Fluminense vai ter para reinvestir, para recontratar aí jogadores de nível. Já estamos com dinheiro vindo do Mundial de Clubes, então deixa ele ser feliz, ele quer ir. Dentro do clube, Denise, existe uma unanimidade em permitir que ele vá. Então, o Mário acho que fez certo, o cara queria ir de qualquer maneira, ele sempre deixou isso muito claro. Ele não escondeu-se de ninguém, ele sempre jogou com muita franqueza, com muita transparência, que o seu desejo era atuar na Europa. O tempo dele está passando, ele já está com 28 anos. Não acredito que surgiria uma outra proposta, porque se ele não vai nessa janela, teria para ano que vem. Ano que vem ele já está na iminência de completar 29. Então, o tempo dele está acabando para atuar na Premier League. Perfeito. E esse é um fator preponderante. Ele estava no limite, eu digo até mais, ele está no limite da idade para ir para a Premier League e já tinha gente cravando que ele não iria mais porque ele já estava velho para a Premier League. Vários comunicadores falavam isso, né? E ele provou que os comunicadores não sabem nada, entendeu? A gente pode achar, pensar, dar opinião, mas cravar dizendo que sabe, não pode ser o dono da verdade, a gente tem que... E que isso ensine a gente, né? E a mesma coisa, só para concluir, Charles, o caso do JK. A gente avisou aqui que o JK iria voltar. E muita gente não acreditou. Não digo vocês não, dos outros canais. Tem canal lá iludindo o torcedor que o JK vai voltar. Não vai voltar, ele tem contrato até o final e é só o Pachuca comprar com passe pré-fixado que ele vai ficar. E eu falei, se o jogador não quiser ficar, ele não fica. E provou isso. Ou seja... A gente avisou aqui também. E outra coisa, o Arias já era para ter ido embora. Aí é o contrário, né? O Mário não liberou. Ao contrário. O Arias era para ter ido antes. O Mário que pediu, cara, fica para jogar o Mundial. E ele ficou. Assim como no André lá. Pô, André e Nino, fica para gente jogar Libertadores. Ele ficou. É o contrário. Não é que o Mário deixou. O Mário pediu e com aquela condição, olha, então você me facilita para sair. O Flamengo, isso não é incomum. O Flamengo agora mesmo perdeu o Gerson no meio do Mundial, por quê? Porque o Flamengo renovou com o Gerson e botou na cláusula, se for uma multa mais baixa, eu renovo para poder jogar os próximos campeonatos. O Flamengo fez exatamente isso, botou a multa em 25, veio o Zenit, pagou de 25 e levou. Entendeu, Denise? É normal isso. Ou seja, o cara fala assim, cara, fica mais um pouco. O cara tá lá com a bola batendo e correndo risco. Porque o Pedro, ele era para ter ido para o Real Madrid, ficou mais um tempo no Fluminense e detonou o joelho. Ou seja, até ele ficar com a proposta grande da vida dele bater na porta, é um risco enorme. O André correu um risco de se machucar, né? Era um risco enorme. Ou seja, eu acho justo, né, essa troca. Olha, não saio, vou aqui brigar até o final, legal, tal, gosto da torcida, mas eu tenho uma carreira que eu quero viver lá, quero morar lá, então me facilita sair. É isso. Então, o que aconteceu com o Arias não foi diferente do que aconteceu com o Gerson, como não foi diferente do que aconteceu com o JK. Certo, Charles? É isso. Beleza, Denise? Nino, André, Arias já foram para a Europa e Rússia. O Martinelli ainda está por aqui. Será que isso não mexe com a autoestima dele?
Ô, Tony, eu acho que sim, não deve ser fácil. É por isso que é uma opinião minha, não é informação de ninguém, é só uma opinião minha. Eu tenho um sentimento que o Martinelli vai sair nessa janela. Sabe aquela turma dele toda indo embora, ele ficando? E ele tá jogando um fino futebol, ele tá mais forte, ele apareceu muito bem no Mundial, ele não vai ter outra exposição internacional tão grande como essa. Eu acho que tem grande chance dele sair e a Roma é esse lugar. Porque além dela ter falado que seria o plano B, e o Benfica já está levando o jogador do Palmeiras, o Richard Rios, a Roma vai vir pesada para poder levar como plano B, e o cara já tem cidadania italiana, ou seja, não vai nem ferir o limite de jogadores. Então, no meu sentimento, é um sentimento meu, tá? Eu acho que o Martinelli sai nessa janela ainda. Charles, poderia falar alguma coisa do nosso amigo Tony? Você falou tudo, é exatamente isso. Eu concordo plenamente com tudo que você falou. Pode ser que ele tenha assim, esse sentimento, não dá para a gente afirmar, né? Mas é uma possibilidade grande, né? Considerando que ele começou com todos esses dois aí, né? Não Ari, mas começou com esses dois aí, vieram juntos desde a base, e ele tem jogado muito bem, tem se destacado, tem sido determinante em alguns jogos, tem sido importantíssimo para o Fluminense. Eu acho, e ainda tem uma superpopulação aqui para a posição, né? Nós estamos com bastante volante, seja no time principal, seja na base. O Wallace Davi está pedindo passagem, né? O Wallace Davi está pedindo, tem o Doman, tem muitos jogadores de qualidade que jogam na segunda volância. O Otávio voltando. Eu, particularmente, Tony, não gostaria que ele saísse, tá? Preferia que levassem o Lima, essa fera, esse craque, e deixassem o Martinelli para nós aí. Mas tem muitas variáveis que favorecem isso, né? Eles aí. Ah, sim, são variáveis para fechar essa equação, né? E o Tony, ó, Luciano está acabando com o Corinthians, 2-0. Eu só lamento uma coisa com essa informação, Tony. Eu pensei em botar ele no meu time do Cartola e desistir na última hora. Ele estava no meu time do Cartola e tirei. Puxa vida. Valeu, Tony. Ó, o grande Mário Gatti, ótima programação e com informações de qualidade, joinha, inscrições, comentários e compartilhamento. São muito bem-vindos. Parabéns, Alexandre Chaves, sucesso pelo canal. Poxa, Mário, obrigado. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado mesmo. E isso realmente reforça, né? A gente continuar com o trabalho, né, Charles? Opa, isso aí é o combustível, né? Isso aí é o que a gente mais gosta de ler, isso aí com certeza significa que estamos no caminho certo. A gente faz com muito carinho, sabe, Mário? A gente prepara todo o material, a gente pesquisa, a gente estuda, a gente procura apresentar da melhor maneira possível, exatamente para vocês. Vocês são a atração principal da nossa live e eu agradeço as suas palavras e fico feliz por estar correspondendo às suas expectativas. E eu aqui, Mário, com um grau de dificuldade enorme. Estou aqui em Cabo Frio, fazendo aqui esse bate-papo com vocês e sentindo um cheirinho de pizza, porque a minha família pediu pizza. Eles lá estão comendo, eu só sentindo o cheirinho. Olha a dificuldade, Mário. Fácil não. Olha o Denise falando, ó. Diniz é louco. Ganso não sai. Ah, Gisele. Boa noite, Gisele. A mulher mais bem casada do Brasil. Sempre aqui com a gente. A verdade, infelizmente, foi Arias, mas foi a melhor venda dos últimos anos. Um jogador com 28 anos, comprado por um clube na Europa, é muito raro. Parabéns aos envolvidos, obrigado por tudo. Esse é o sentimento, Tony, parabéns, esse é o sentimento. Eles poderiam levar o Eve. Não, faz um pacote, Marcelo, faz um pacote. Bota o Guga, a Eve, Lima, ainda bota estampado assim com a estátua da com o troféu da Libertadores. Olha, Nacional, vou te mandar campeões da Libertadores. Guga, Lima, Thiago Santos. Só fera. Manuel. Só fera. Leva o Manuel, ou seja, leva. Pô, não custa nada. Cadê o Espíndola para trazer as novidades de contratações? Vamos trazer agora aqui. Só na chinelinha. Aquele trouxe, o Alexandre, foi a do Richarlison, que a gente acabou de trazer. Ele tinha trazido Ele agora conversa com a gente e a gente traz, né? Ele tinha trazido do JK, e aí todo mundo achando que a gente era louco. Ele acertou.
e ele está trazendo que o Fluminense está tentando o Richarlison. Alexandre, já que você nos provocou, Alexandre Nunes, então eu vou falar uma do Espíndola que ele confidenciou para mim e para o Carneiro hoje. O Mário Bittencourt está muito empenhado, tanto ele quanto todo o departamento de scout, em trazer reforços para o Fluminense. E essa epopeia aí começaria logo após a entrevista de hoje. Eles têm muitos planos, tem muita gente para trazer, tem muitos nomes sendo especulados no Fluminense, e nós teremos novidades em breve. Muito em breve. Então, fiquem atentos aí que o Roberto está sempre muito bem informado, nos passa, e nós traremos para vocês essas informações em primeira mão. Eles combinaram que depois da coletiva de hoje, né, que era o encerramento, né, oficial da despedida do Arias, né, a bateria seria direto em cima de contratações focado nisso. E começaria hoje ainda. Tanto que tinha uma hora na entrevista lá, o presidente o Mário até falou de sair antes e deixar o Arias lá conversando, você viu? Que ele tinha um outro compromisso. Ou seja, vai chegar o Alexandre Nunes. Essa semana vai ser realmente bem, bem movimentada. Tá, Eutônio, não cometa essa heresia, Charles. O Lima é patrimônio imaterial do Fluminense. Manda o Paulo Baia também. Aquela fera. Manuel nem joga mais. Mas manda ele para lá ele vai jogar. Ô, Denise, a última partida do Manuel foi contra o Santa Fé. Eu nem lembrava mais dele, eu também não lembrava não, o Charles que me lembrou aqui. A última partida do Manuel foi contra o Santa Fé, lá na altitude de 3.800 metros acima do nível do mar. Eu lembro a você que ele e o Paulo Baia foram os melhores em campo. Jogaram o jogo todo e foram os que mais correram. O Nunes falando aí, eu acho o Richarlison um risco por causa das muitas contusões. Então, eu acho que por causa disso, a tendência é ele vir primeiro com empréstimo com opção de compra. Porque aí é contar com o nosso departamento de fisiologia, com o Petrone, para poder fazer a diferença. Então, em princípio, seria vir com empréstimo com possibilidade de compra. Aí vale testar, né, Nunes? Sendo um empréstimo assim e contando com o nosso departamento, acho que vale testar. Eu concordo com o Alexandre Nunes. É uma contratação de alto risco, né? Porque é um jogador que esteve recentemente muito envolvido em contusões, também problemas psicológicos, né? Desejo o melhor para ele, mas eu tenho medo, porque é muito caro. Ó, Denise aí falando ali, ó. Deixei o botafoguense comendo pizza e vim assistir a live no quarto. Aqui é a mesma coisa, a galera tá comendo pizza lá na sala, eu tô no quarto fazendo a live. Valeu, Denise, obrigado pela preferência. Show de bola. Até porque o salário dele vai ser muito alto. Foi o que eu falei. Vamos aguardar, vamos ver o que vem por aí. Bom, agora falar de brasileiro. Charles, para falar de brasileiro, a primeira coisa é lembrar desse jogo, né? É uma pena realmente que essa tenha sido a despedida. Tinha tudo para o Fluminense ganhar esse jogo e ser aquela despedida de ouro, mas infelizmente não aconteceu. Tivemos lá o telão do Maracanã anunciando e ele foi extremamente aplaudido. Depois a música dele foi cantada pela arquibancada. Clima de despedida, mas deu muito apoio ao colombiano antes da bola rolar. Mas, infelizmente, a coisa não aconteceu como a gente queria. E se você olha as estatísticas do jogo, tá ali muito claro. Fluminense, gente, deu 28 chutes, cara. 28, você fala só 6 na direção do gol. Para você ver como é que a gente não tem atacante, a gente não sabe chutar mostra gol. Mostra a inoperância do nosso ataque. Tivemos uma posse de bola absurda, 70%. 600 passes realizados. Eu mandei essa estatística para você, não foi? Foi. Lá no nosso grupo. 28 chutes, 6 chutes na direção do gol somente, ou seja, 22 tentativas frustradas para fora, 70%, 600 passes. Teve até um índice de acerto bastante alto nos 600 passes, 90%. Então, eu queria chamar a atenção disso, Charles. E aí, galera, quando a gente fala assim, o Fluminense está jogando bem, tá? O time jogou bem.
é assim, você olha os chutes a gol do Cruzeiro, 5 chutes, 2 a bola entrou. Eu acho que pelo menos 1 ou 2 o Fábio defendeu bem. Ou seja, eles foram mais precisos que a gente. Agora, 90% do passe certo. São poucos times que fazem isso, galera. 90%. 90% de 600, né? O número de passes foi absurdo por causa da posse de bola. Pois então, é. 90% para quem faz 200 passes não é difícil, mas para quem faz 600 é um índice realmente muito alto. O impedimento 0, mostrando que o Cruzeiro se fechou todinho lá atrás, né? Fizemos apenas 12 faltas, ou seja, o resultado foi ruim, entendeu? Mas o desempenho do time foi bom, o time jogou bem, e isso faz com que a gente tenha esperança de que melhores resultados vão acontecer. Concorda, Charles? Eu trocaria esperança por certeza. E aí, esse foi o time que a gente foi a campo, né, com o Cano, o Soteldo e o Arias. No meio de campo, Nonato, Hércules e Martinelli. Para mim, o Nonato não estava numa noite muito boa. Nas laterais, com Fuentes e Martinelli, foi que a gente surpreendeu a gente, né? E a zaga com Freitas e Thiago Silva e Fábio. A gente tinha conversado com vocês, a gente tinha falado que entende que para jogar com apenas 2 zagueiros, deveria jogar o René na lateral, porque ele ajuda na defesa, porque o Freitas sempre falha. E quando você joga com 3 zagueiros, né, você tem outro zagueiro para segurar a falha do Freitas. E aí dá para jogar com o Fuentes. A gente lembra, Charles? A gente chegou a conversar com isso. Sim, falamos. Fuentes se for 3 zagueiros. René se for 2 zagueiros. E ele bota Fuentes com 2 zagueiros. Batemos bastante nessa tecla que o René tem melhores características defensivas que o Gabriel Fuentes. Sempre falamos disso aqui, o nosso seguidor sabe disso, que nos acompanha. A gente falou sobre isso, o estudo que o Charles leu falava sobre isso, né? Nos trouxe o estudo que ele fez, falava sobre isso, sobre a importância de ter o Freitas com alguém na cobertura. Não poderia jogar assim, e se provou, né? Porque o Freitas também falhou, né, nos gols, né, Charles? Com certeza. O que você poderia falar mais sobre esse jogo, Charles? O Freitas, ele é muito bom com a bola nos pés. Ele lança bem, ele passa bem a bola, ele tem boa visão, finalizou bem, botou bola na trave lá, foi ao ataque, subiu, mas ele no 1 contra 1, ele é fraco. No 1 contra 1, para poder desarmar o adversário, ele é fraco, já está provado isso. Então ele precisa de apoio, ele precisa de cobertura. Seja do Thiago Silva, que joga ali no meio quando com 3 zagueiros, ou seja do René, como você falou, que tem melhores características defensivas do que o Gabriel Fuentes. Então o René ali dá cobertura para ele e vice-versa. Lembrando que o Pablo Freitas, inclusive, joga de lateral esquerdo, então poderia se revezar com o próprio René ali na subida ao ataque, exatamente porque ele é muito bom com a bola nos pés. Então, Alexandre Carneiro, eu achei o Germancano muito mal. Menos um, né, Charles? Muito mal, um homem a menos em campo. Eu falei lá no nosso grupo, na nossa resenha lá. Muito mal mesmo. Sabe o que ele parece? Ele parece assim, a molecada vai jogar e precisa compor o número, chama o tiozinho. Tiozinho, chama a gente lá. Pode aqui compor, chama lá o Moacir. Moacir, pode aqui compor com o time pra gente? Aí entra lá o Moacir, grandão, fica lá na frente. Impressionante como esse cidadão caiu vertiginosamente de produção. É um grande ídolo, muita gratidão a ele. Sim. Vai ter sempre a minha gratidão, a minha admiração por o que conquistou com o Fluminense, não só título, mas também artilharia, né? 2022, 2023, parece que ele fez 90 gols. Mas não está sabendo parar, né, Charles? Mas ele não está conseguindo dar continuidade, ele não está conseguindo jogar mais. Está se movimentando mal, com lentidão, finaliza mal. Rapaz, ele deu um chute a gol que foi uma piada. Parecia aquele zagueiro se livrando da bola, jogando pela linha de fundo para ceder o escanteio. Não, ele se coloca mal, cara. Ele se coloca mal. Ele está sem tempo de bola. Ele está muito mal, cara. Muito mal mesmo está o Germancano, infelizmente. Eu acho que ele poderia se preparar melhor, lembrando que ele veio de contusão. Antes do Mundial, ele não estava jogando, ele estava machucado, conseguiu se recuperar, perdeu peso, se preparou, foi para o Mundial, mas ele está sem ritmo ainda. Ele precisa de mais minutagem, mais treino, né? Minutagem não, precisa de mais treino. Precisa apurar a forma física, a forma técnica,
precisa se ajustar ali. Eu acho que o Renato tem que ver isso. Penso que o Renato precisa ver isso, enxergar que ele realmente está sem condições. O Soteldo ainda não chegou, né, cara? Não, o Soteldo não. O Soteldo até fez uma boa estreia contra o Chelsea. Ele entrou bem no jogo. Mas contra o Cruzeiro ele não foi bem, não. Ele errou 90% de tudo que tentou. Donato também não cobriu bem o time. O Donato não esteve bem. Quem esteve bem aí, que eu acho, foi o Samuel Xavier, o Thiago Silva, como sempre. Sim. O John Arias também teve bastante aquém daquilo que rende, mas é normal. Sim. O Hércules esteve muito bem. O Fábio sempre bem. O Fuentes também oscilou bons muito, e maus né? momentos, oscilou muito dentro da partida, bons e maus momentos. Acertava uma jogada, errava duas, acertava uma jogada, errava. Então, ele oscilou muito. O Samuel Xavier foi mais regular do que ele. Então, eu acredito que entrando com 3 zagueiros e com o René no lugar do Fuentes, a gente consiga dar mais corpo para esse time, entrar mais compactado e oferecer mais resistência contra o bom adversário que teremos pela frente amanhã. E, mais uma vez, a gente é prejudicado pela arbitragem brasileira, né? A gente passou aí um bom tempo sofrendo com a arbitragem brasileira. A gente vai para o Mundial, a gente alivia um pouco, apesar do jogo com o Chelsea. Ainda comentei a minha preocupação que eu tinha com o jogo do Chelsea, né? Porque o Chelsea era um time de investimento americano, né? Então, imagino eu que eles queriam muito que tivesse uma final com o capital americano contra o capital, como se diz, árabe, né? Mas eu falei brincando, e no final nos prejudicou bastante lá. E agora esse cidadão não marcando aquele pênalti clamoroso em cima do Arias. Sobre o jogo do Chelsea, eu acho que foi um erro. O nível da arbitragem foi muito bom. O nível da arbitragem, falando de uma maneira geral, de todos os jogos, não especificamente desse jogo Fluminense e Chelsea. O nível foi muito bom. Eu vi todos os jogos que eu consegui. Não poderia perder uma oportunidade, um amante do futebol como eu, o cara que gosta de futebol. Então, eu não poderia perder essa oportunidade de assistir grandes clássicos do futebol mundial. E eu vi um nível muito bom, sabe, Carneiro e amigos seguidores? Eu vi um nível muito bom de arbitragem, invejável. Mas você citou bem, o árbitro errou feio no jogo contra o Fluminense. Aquilo foi pênalti, sim. O jogador cortou a bola com a mão não estava junto ao corpo, conforme foi dito. O VAR chamou, ele foi lá, constatou e confirmou a sua não marcação. Então, e realmente... agora, esse cidadão aí, Rafael Klein, simplesmente não deu também um pênalti. O Arias ia cabecear a bola, cara. Lembrando, foi um pênalti claríssimo. Lembrando aos nossos amigos seguidores que esse senhor aí é o mesmo que não marcou a falta do Bruno Henrique sobre o Calegari e inverteu e marcou pênalti, que o Calegari estava caído, derrubado pelo Bruno Henrique de maneira assintosa, e o Bruno Henrique tropeçou no Calegari caído, e esse cidadão teve a coragem, teve a pachorra de marcar pênalti contra o Fluminense. Então ele tem um histórico negativo, né? De atuações agora você imagina, ruins. O Arias podia ter cabeceado aquela bola e ter feito o gol, ou seja, na despedida sair com o gol. O Arias poderia ter marcado o pênalti e ele feito o gol de pênalti. Entendeu? A história do jogo poderia ser diferente. E esse cidadão, Rafael Klein, mais uma vez, com essa birra que a CBF tem com o Fluminense, mais uma vez a gente é prejudicado. Esse cidadão não pode apitar mais jogos do Fluminense. Não, você sabe que... Para falar o mínimo. Você sabe que teve gente reclamando, né? Falando, né? Dizendo que a diretoria do Fluminense não fez nada. Na verdade, aconteceu que ela fez. Ele ficou na geladeira para não poder apitar jogos do Fluminense. E aí, depois de um tempo na geladeira, esse foi o retorno dele. Tipo assim, você ficou na geladeira, já está um tempo, bom, vou tirar da geladeira para você voltar. E ele faz a cagada de novo. Não melhorou nada. Entendeu? Ou seja, a diretoria fez. O problema é que a CBF não consegue controlar esse cidadão. Desgraçado. Pusilânime. E a coletiva? Eu gostei da coletiva, porque o Renato foi muito direto e reto. Me permita.
Me permita Por fazer favor. um comentário. Só o que você falou há pouco, que o pênalti mudaria a história do jogo, aí você mudou o assunto para a coletiva. Tá. Renato falou na coletiva que tudo que ele pediu para o time foi um gol. Estávamos perdendo por 2-0, os 2 gols foram marcados no primeiro tempo, e ele falou para o intervalo, ele falou para os jogadores no intervalo, ele confirmou isso na coletiva, que tudo que ele queria da equipe Carneiro e amigos seguidores era um gol. Ele tem certeza, e tinha certeza, que um gol mudaria a história do jogo, conforme você sugeriu. E o árbitro não marcou o pênalti claríssimo, né, como deveria. Então, como você falou, só para te Obrigado, ajudar, se tivéssemos marcado aquele gol, estaríamos dentro do planejamento do Renato de empatar e até virar o jogo. E eu gostei da coletiva, aliás, a coletiva do Renato foi muito boa. Ele tocou naquele assunto dos empresários, né? E botando os empresários no lugar deles. E é interessante quando ele fala aquela frase dos empresários que, quando vem renovação, os empresários aparecem. Aí depois que renovou, eles esquecem do jogador e não faz nada para o jogador. E aí ele se refere, inclusive, dá a entender o próprio comportamento do jogador. Ou seja, o jogador começa a vacilar no seu comportamento e cadê o empresário para repreender o jogador? Aí esquece, aí some, desaparece. E aí acaba sendo o papel feito por ele. E aí falou, foi criada a expectativa de que podemos ir longe e vai lotar o Maracanã. E lotou. E ele avisou. Eu avisei vocês que ia lotar, criaram a expectativa, essa é boa, porque todo mundo está confiando em vocês e vocês não corresponderam. Então ele chamou, puxou a orelha e eu gostei bastante. Opa! Superchat pintou, parou, falou. Denise, Charles, mudando de assunto. Curiosamente, que árbitros brasileiros agitaram no Mundial? Eu não vi nenhum. O VAR Flu será o Klaus, tenho medo dele. O árbitro que teve um árbitro brasileiro que apitou, não foi, Charles? Eu não me lembro o nome, mas teve sim. E, como eu falei, Denise, a arbitragem como um todo foi muito boa. Eu gostei muito dos jogos que eu assisti. O único erro que eu identifiquei foi exatamente esse contra o Fluminense. E sobre a sua preocupação para o jogo de amanhã, ela é totalmente pertinente. Totalmente pertinente. A sua preocupação, ela é pertinente. E ela é a mesma preocupação, eu diria, que 100% da torcida do Fluminense. Sim. Isso eu falo baseado no histórico que nós temos, né? Nós temos um histórico aí bastante infeliz de decisões tomadas de maneira equivocada contra o Fluminense. Então, a sua preocupação, ela sim, é muito pertinente. Teve um árbitro brasileiro que apitou, sim, eu não lembro. Eu lembro do rosto dele, mas não lembro do nome, né? Eu sempre esqueço nomes. E ele foi polêmico, tá? Ele teve situação polêmica no jogo. Ele até pitou, se eu não me engano, a final. Ou ele pitou a semifinal ou foi a final. Um desses jogos, jogo importante. E sobre a sua preocupação do Rafael Klaus, eu também me preocupo com ele. Ele às vezes prejudica o Fluminense. Porém, a torcida de lá tá apavorada, porque se ele prejudica a gente, ele já prejudicou o time de lá mais vezes do que a gente. Essa é a verdade. Se a gente está preocupado com o Rafael Klaus, eles lá estão apavorados, Denise. Então, tudo pode acontecer. Tem várias situações lá que ele realmente criou terror até a favor do Fluminense. Então, realmente, é um hábito que a gente preocupa. Carneiro. Ramon Abate Abel e Wilton Pereira Sampaio foram os brasileiros escalados para apitar jogos no Mundial de Clubes. Não sei quais jogos eles apitaram. O Wilton Pereira Sampaio, eu acho que ele jogou, ou ele apitou a final, ou ele apitou a outra semifinal. Esses dois estavam escalados. O Wilton Pereira Sampaio, ele apitou, eu só não lembro agora se foi uma das semifinal ou se foi a final. Enlouqueceu o pessoal lá. Só para contribuir. Obrigado, Denise, pelo seu superchat. Como eu falei, superchat chegou, a gente para e fala na hora. Denise, membro do canal. Nossa psicopedagoga favorita. Tá aí, ó.
agradecendo, marcando hoje um mês de canal, de membro do canal. Obrigado, Denise. Nós que agradecemos a você. É verdade, está sempre aqui com a gente. Sua parceria, sua amizade. E aproveitando, para agradecer também o Lúcio, que chegou mandando saudações tricolores. Grande Lúcio, grande professor. Obrigado, Lúcio. Grande Lúcio, mestre Lúcio. Então, olha, Charles, antes de falar então do próximo jogo, da análise do próximo jogo, deixa eu só dar uma lidinha aqui no superchat da galera, nas mensagens. Charles, o último jogo do Manuel foi quando ele foi pego do Dodgers. Meu Deus, Denise. Bem lembrado, Denise. Não foi não, pelo amor de Deus. Tem eu acho que foi, hein? Eu acho que foi. Acho que foi 2023, eu acho. Tragam o Richard que o filé e o psicólogo do Fluminense resolve o problema aí. É essa que é a ideia, essa que é a estratégia, Tony. Um absurdo colocar o Nonato como meia. Já deu, né, Denise? É ele ou Lima, ou Lescano. Né? Já deu. Soteldo é fraquinho, eu achei, nunca tinha visto o jogador, achei isso. Ele precisa melhorar bastante. Freitas, Fuentes, Soteldo, Nonato e Cano foram os pontos fracos do time. Olha, eu vou até ler de novo. Freitas, Fuentes, Soteldo, Nonato e Cano, 5 jogadores. Foram os pontos fracos do time. Achei que a escalação para o começo do jogo foi equivocada. Eu concordo. 50%. Eu concordo. Afinal, o Cruzeiro vem performando bem. Cano estava machucado, ficou meses parado, está voltando agora. Acho que ele ainda vai dar caldo. Tomara. Denise, eu já não tenho mais essa esperança, eu confesso. Não Quando tenho se mais machucou também estava mal, tá, Denise? Só para te lembrar. Eu confesso que eu já perdi a esperança que ele vá acontecer alguma coisa, que vai ajudar alguma coisa. E no meu Cartola é 3-4-3. Só 2 volantes, Denise? Só 2 volantes no meio, mais nada? E a final foram os árbitros franceses. Então foi a outra semifinal, Denise. Então foi a outra semifinal, o Pereira Sampaio. Ficou estranha essa foto aí, com o Charles e o fundo para o escudo do Fluminense, o Alexandre com o escudo. Eu vou tirar rápido daqui, peraí, Tony, vou tirar rápido. Aí é um tricolor e um flamenguista na foto, Tony. Vou tirar rápido, pronto. Bom, galera, chegou o momento então de a gente falar então do próximo jogo. Eu, como sempre acho que o Fluminense tem tudo para fazer sempre bons resultados. Estou apostando em 2-0 Flusão. E para ser enjoado com vocês, 2-0, um gol do JK e um gol do Cano, com o JK dando assistência para o Cano. Detalhes. E aí, para o Charles poder dar aquele show que ele sempre dá para a gente, primeiro trazer a provável escalação dita pelo GE. Então o GE ele traz o Fluminense com os 3 zagueiros, Inácio, Thiago Silva e Freitas. O meio de campo, né, contando com Samuel Xavier, que acaba jogando como ala, né, Martinelli, Nonato, Hércules e René. E lá na frente, Cano e Soteldo. Eu acho que a gente, desse jeito, vai ficar um ataque completamente inoperante. Eu fico assim, sem acreditar que vai ser isso. 2 perdidos. Que estreia ruim essa estreia do Soteldo. 2 perdidos. E aí, a escalação que a gente trouxe para vocês como provável, tá? E aí o Charlie vai falar aí os que podem substituir. Mas seriam 3 zagueiros de novo, o Ignácio, o Thiago Silva e Freitas. Como a gente já frisou, a gente entende que se joga Freitas, se joga 3 zagueiros, tem que ser o René. Se joga 2 zagueiros, tem que ser o Fuentes. Então a gente vai acreditar que seja o René, que o Renato tem aprendido com isso. Samuel Xavier. Não, mas no meio, você botou o René com 3 zagueiros. Isso. Quando é 3 zagueiros, o René. Não, você tinha falado que quando é 3 zagueiros... é verdade. Porque joga como ala. Isso aí, é verdade. E aí a gente está trazendo o René, porque o Renato ele não gostou do jogo do Fuentes. Trouxemos o Hércules, pode ser que o Ganso venha aparecer, porque ele está relacionado, pode ser que ele venha aparecer, ou vai manter o Martinelli e o Hércules.
Por que eu estou trazendo isso? Porque o Renato, de novo, está frisando que a gente vai precisar revezar jogador. Ele está dizendo que vai fazer rodízio, ele só não deu esse nome, porque é jogo em cima de jogo a cada 3 dias. E ele afirmou que vai fazer rodízio, é isso que ele está falando. E aí lá na frente, o Serna no lugar do Arias, que caiu muito bem no último jogo, para mim tinha que entrar logo com o JK, não tem por que esperar, e aí bota o Soteldo para jogar do lado dele. E aí do lado direito, o que se espera do time do Flamengo. Eu tiraria Soteldo porque fez uma estreia muito ruim e colocaria um outro meia, porque aqui você está com meio campo somente com Hércules e Ganso. Porque acho que eu acho que ele ainda está apostando muito o Soteldo, né? Ele está apostando muito ainda dar chance ao Soteldo. O Soteldo é uma ideia dele, né? Um jogador Sim, que jogou com ele, jogou dele. Bem com ele, com títulos do Grêmio com ele. Mas... E aquela coisa do Renato, né, cara? Aquela coisa do Renato chegar e falar do tipo, tô te dando chance, cara. Você vai perder a chance, você vai ter que aguardar. E o Renato é de falar direto e reto, cara. Entendeu? Ele fala direto no jogador que tem que falar. Eu gosto disso do Renato. Não fica de mimimi, entendeu? Ele dá a chance. Pode reparar, Charles, ele não faz substituição no intervalo. O time que começa no primeiro tempo, ele continua no segundo tempo, a não ser que seja machucado. Ele continua no segundo tempo com aquele discurso do tipo, olha, você vai sair, hein? Vou te dar a chance de mais 10 minutos. Se não fizer, você vai ver o jogador aquecendo. Com uma exceção. Ganso no Mundial, ele tirou no intervalo. E por quê? Acho que é a única exceção. E por que ele tirou? Por causa daquele calcanhar dele. Aquela jogada de calcanhar, né, que iniciou a jogada de ataque do time coreano. Do time coreano, né? E no nosso grupo do WhatsApp, que quem é membro do canal vai lembrar disso, eu falei na hora. Falei, olha, eu acho que ele não volta mais do intervalo. E se não voltar, não joga mais com o Renato. Você lembra que eu falei isso? Lembro. E é o que está acontecendo. Falei lá no jogo contra os coreanos. Falou mesmo. Porque eu lembro do Renato, a não ser que ele tenha mudado. Mas eu lembro como é que o Renato funcionava. Charles, podia nos ajudar com a sua brilhante análise de como pode ser esse jogo e sempre aquela provocação, né? O que você contaria para o Renato Gaúcho para poder ensiná-lo como, porque ele não ouviu no último jogo, perdemos para o Cruzeiro. Vamos ver se agora ele veio a te ouvir. Vamos lá, da outra vez deu certo. Tudo que falamos aqui, aliás, desde o Borussia, né? Isso. Tudo que falamos aqui foi... Está funcionando. Aconteceu exatamente o que falamos, o que sugerimos. Aí você falou aí. Começa a falar aí pra gente, traz aí o histórico, né, dos dois times, como é que eles estão chegando, o que a gente espera? Vamos lá. Campeonato Brasileiro, Maracanã, domingo, dia 20, às 19h30, Flamengo e Fluminense. O mando de campo é do Flamengo, mas é neutro, né? É um clássico. Histórico recente, meu irmão. O Flamengo, último jogo, Santos 1, Flamengo 0, na Vila Belmiro. O Flamengo dominou a posse, né? Teve cerca de 74% contra 26%, mas não criou chances claras. Neymar marcou os 38 minutos do segundo tempo e decidiu a partida. O Flamengo tem desfalques de Bruno suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Pedro, que permanece afastado, inativo, não foi nem relacionado. Posição manteve a liderança com 27 pontos, mas perdeu as chances cruciais de vitória. Charles, por enquanto ele não foi relacionado, mas agora no final do dia começou a se aventurar alguns setoristas do Flamengo que talvez o Pedro venha a ser relacionado. Isso, a gente pesquisou, né? Quando nós fizemos aí essa análise, ele ainda não havia sido. Assim como o Flamengo também não é mais líder, conforme eu falei. O líder hoje é o Cruzeiro, com 30 pontos. Último jogo do Fluminense. Fluminense 0, Cruzeiro 2, no Maracanã, no dia 17 de julho. O Fluminense teve 69% de posse de bola, 28 finalizações, sendo apenas 6 no alvo. Ele foi ineficiente, né? Sofreu 2 gols no primeiro tempo. Freite teve falhas defensivas claras nos 2 gols. Hércules foi um dos melhores em campo. O time saiu melhor se sai melhor com 3 zagueiros. O time reagiu no segundo tempo, com destaque para Kevin Serna, que entrou muito bem na partida. Mas entrou bem na direita, né, Charles? Mostrando que ele pode estar ali, por enquanto, ali, ocupando ali o lugar que era o Ares e dando até sequência, né? Eu acho que titularidade para ele. Eu acho que essa boa atuação do Kevin Serna
para mim, tá? Uma opinião muito pessoal, eu acho que mostra que ele quer ficar. Ele está falando, eu tenho valor, eu posso ficar, eu posso jogar, eu posso ser útil a essa equipe. Eu acho que se ele tinha essa intenção, conforme assim eu interpretei, ele foi muito feliz. Porque depois dessa atuação contra o Cruzeiro, que inclusive o Mário Bittencourt citou ela hoje na entrevista, que ele entrou e entrou muito bem, e o Fluminense não tem intenção de negociá-lo com o Atlético Nacional, em troca lá do Inestrosa. O time reagiu no segundo tempo, com destaque para Kevin Serna, que entrou muito bem, como eu falei, ocupa hoje o 8º lugar com 20 pontos, 10 atrás do líder, mas com 2 jogos a menos. E a gente vai buscar isso daí, tem certeza, vai virar só 4 pontos. Que impactos dessas atuações podem surtir para o nosso jogão de amanhã? Então, Alexandre, excelente pergunta essa sua. A posse sem efetividade mantém controle de bola, mas sofre na conclusão ofensiva. Estou falando do Flamengo, amigo seguidor. Tem Bruno Henrique e Pedro. E eu espero que seja assim mesmo. Dúvidas no ataque sem referência de área forte, o time perde criatividade e fluidez. Mas a gente lembra que o Flamengo tem um elenco muito forte, muito rico, jogadores de muita qualidade que podem entrar e resolver. Então é um jogo que realmente requer muita atenção, porque tá desfalcado de fulano, de ciclano, mas os que entram são jogadores de muita qualidade. A equipe vulnerável, rendimento baixo do esperado em clássico fora de casa, chacoalha a confiança da retaguarda. Deus te ouça. O Fluminense, defesa experiente, mas instável. Thiago Silva e Xavier tiveram boas atuações contra o Cruzeiro, mas Freitas comprometeu, e Freitas também não esteve tão bem. Alternou bons e maus momentos. O meio foi eficiente, ataque inoperante. Hércules ajuda na transição, mas a equipe falha em transformar posse de bola em gol. Esperamos que a chegada do John Kennedy, que vinha em boa fase no Pachuca, resolva esse problema. Essa derrota pode ter abalado realmente a moral, né, Charles? Sim. Inclusive, acredito que o nosso público seja muito menor por conta disso, porque tira a confiança, né? Sim. O torcedor para ir ao estádio, especialmente o torcedor do Fluminense, que nós dois conhecemos muito bem. Nós já não somos crianças, já temos aí uma certa idade e acompanhamos há muitos anos esse jogo, esse time e essa torcida. A moral abalada, a derrota inesperada, pode sim pesar antes do clássico, exigindo um reequilíbrio técnico e mental, pois terá apoio menor. Bom, sobre a formação dos times, a gente acabou de mostrar aí, né? O que você podia falar para a gente? Eu acho que o Flamengo vai vir no seu habitual 4-2-3-1, né? Defesa, laterais e zaga padrão, mas sim aquela força ofensiva que perde aí, perdeu o Gerson na armação, que é um grande jogador. Aliás, era o melhor jogador do time, na minha opinião. O Arrascaeta serve como articulador principal. Substituições como o Everton Cebolinha e o Wallace Ian tentam suprir a saída de Bruno Henrique. Aliás, o Wallace Ian teve até o contrato dele renovado, acho que ontem, hoje, para aumentar a multa e para motivá-lo para o jogo contra o Fluminense. É uma boa promessa esse jogador. Ainda achávamos que estava sem Pedro, né, e também sem Bruno Henrique, poderia perder contundência. Apostaria aí na mobilidade e pressão das pontas. Eu acho que o Pedro não joga. Ele foi relacionado, vai ficar no banco. Quem deve jogar realmente vai ser o Wallace Ian, que até teve o seu contrato renovado, entendeu? Então, motivou o cara e o Pedro vai ficar no banco vendo o cara jogar. O Felipe Luiz, ele é um técnico muito jovem, assim, na profissão. E não repercutiu bem aquilo que ele falou do Pedro para a imprensa. Não repercutiu bem, não teve uma boa repercussão, ele foi muito criticado por isso, talvez por isso ele esteja reintegrando o Pedro ao elenco, mas se ele realmente tem uma personalidade forte, não vai escalar não, eu concordo com você. O Fluminense de Renato vem no 3-5-2, que é a melhor formação que nós tivemos no Mundial. E tem que manter, né, Charles? Não tem que inventar, tem que manter. É uma máxima do futebol, né? Time que está ganhando não se mexe. O time fez um excelente campeonato mundial com essa formação e não deixou de propor o jogo em nenhum momento, jogando com 3 zagueiros e 3 volantes. Não deixou de propor o jogo. Até por isso venceu com autoridade a Inter de Milão e o Al Hilal, que são grandes equipes, potências do futebol mundial, primeira prateleira. Mas apesar de jogar com 3 zagueiros, ele deve realmente vir com o René para poder... O Flamengo é muito forte, né? Para poder ter uma melhor
composição defensiva, né, Charles? O Flamengo, o René jogou muito melhor que o Fuentes na Copa do Mundo. René foi muito bem, impressionante. Teve um desempenho acima do que, pelo menos, eu esperava. O Gabriel Fuentes também vinha de contusão, não conseguiu ter uma boa atuação e o René jogou muito bem. Outra falta também sentido no jogo contra o Chelsea. Né? Além do Martinelli, perdemos também o René, e isso nos fez muita falta naquele jogo decisivo. Pois é. O Fluminense deve jogar, Carneiro, no 3-5-2. Né? O Freitas, Inácio, Thiago Silva, René e Samuel Xavier nas alas. O meio-campo tem uma vaga aberta para Bernal. Mas temos aí Hércules, Nonato, Ganso ou Lima. Um destaque aí para o equilíbrio físico-tático. Eu, particularmente, acho que o Ganso precisa de minutagem, mas desde que os dois volantes segurem bem. Eu acho que o Renato vai relutar muito em botar o Ganso. Porque a gente está falando aqui, tem Bernal, tem Hércules, tem Nonato e tem Martinelli. 4 jogadores que ele confia. O Lima, cara, ele botar o Lima com o Ganso no banco é para dizer pro Ganso, tá vendo, Ganso? Eu ainda não gosto de você. Eles ainda estão, não posso afirmar, mas eles podem ainda estar com estremecidos, um com o outro, por causa do Mundial. Eu espero que não, eu espero que resolvam isso o mais rápido possível e que o Ganso volte a ser aquele jogador cerebral decisivo, o maestro do time, que esse ataque precisa de munição. E o ataque, você acha que a gente começa com o JK? Eu torço para isso, não acredito. Chegar muito. Voando, né, Charles? Poxa, ele está empolgadíssimo e Flamengo é o prato favorito dele, né? Gosta muito de marcar gol contra o Flamengo, já provou isso em inúmeras oportunidades e seria ótimo. E quando ele jogava no Fluminense, Charles, ele sempre ia bem quando começava. Ele nunca gostou de jogar no segundo tempo, porque aí ele pegava, às vezes, o time já perdendo o jogo e ele entrava com pressão. Então, até por essa característica, é melhor ele começar já estreando, já logo de cara. Eu gostaria muito de vê-lo começar a partida, porque os outros dois adversários, concorrentes dele na posição, estão realmente muito abaixo. Sim. Tanto o Everaldo quanto o Germancano estão muito abaixo. Então, você pegar um sangue novo, um cara que está empolgado, um cara que sabe fazer gol, que finaliza com as duas pernas, um ambidestro, um cara que se movimenta muito mais, um jogador extremamente jovem e talentoso como o John Kennedy, seria ótimo. Você pegaria a posição mais carente do seu time e colocaria um grande reforço. Então, eu acho que seria aí juntar a fome com a vontade de comer. Seria muito apropriado, na minha opinião. Galera, o Charles vai continuar aqui falando com a gente, vai mandando mensagem, a gente já vai ler já, tá, as mensagens, assim que terminar, a não ser que pinta um novo superchat, né? Aí parou, falou. Mas aí enquanto não pinta, enquanto não pinta, o Charles vai continuar fazendo essa análise e já vamos estar falando. Aproveita para dar um like, vê se você está inscrito no canal e compartilhe essa. Olha que trabalho que o Charles está fazendo. Compartilhe isso. Vai que alguém está precisando de ouvir uma análise diferente, né, das demais. E tá aí o Charles aí para poder fazer. Continua, amigo. O gráfico tático comparativo 3-4-3 e 4-2-3-1. 3-4-3 ou 3-5-2, né? Lembrando que o Renato gosta muito de povoar o meio-campo, e segundo ele mesmo, é ali que o jogo de futebol acontece. Então, o 3-4-3 seria Fábio Freitas, Thiago Silva, Inácio, René, Hércules, Ganso e Samuel Xavier, Soteldo, Cerne e John Kennedy. Eu, sinceramente, acho que ele sacaria aí. Eu acho que deveria sacar ele pode tirar o Ganso e manter o Martinelli. Não vai poupar o Martinelli. Pode ser. Pode ser que ele não poupe o Martinelli manter. Se ele fizer isso, ele vai manter o 3-4-3. Eu gostaria de vê-lo no 3-5-2. Manteria o Ganso e tiraria Soteldo. O Soteldo mesmo, que estreou muito mal. Deixaria Serna, John Kennedy na frente e colocaria o Martinelli. Ia ficar bom, hein, Charles? Porque você ia povoar mais no meio, ia dar mais corpo, ia ter a criatividade do Ganso para municiar um ataque com Serna e John Kennedy. Então, na minha muito humilde opinião, seria a melhor formação, 3-5-2 e não 3-4-3. Estrutura sólida com 3 zagueiros e alas profundos. Meio campo criativo, com Hércules e Ganso. Velocidade nas pontas com Soteldo e Serna. Eu tiraria o Soteldo. Mas o JK como referência física e presença diária intensa, né, na área. Isso.
O Flamengo viria no 4-2-3-1, que é o esquema que eles vêm jogando, né? Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Danilo e Wesley. Alain, Pulgar e Arrascaeta. Acho que Pulgar não joga, não. Joga. Ele sofreu uma fratura lá no metatarso lá. Cebolinha, Plata e Wallace Ian. Um bloco defensivo de 4 bem montado, com volantes pegadores. Arrascaeta como cérebro. Sem Pedro e Bruno Henrique, o ataque tem menos peso ofensivo. Agora, jogando com o JK, seria um verdadeiro impacto, né? O nosso caçador de urubu. Não, Charles? Com certeza, é um jogador que sempre se motiva um pouco mais quando enfrenta o nosso arquirrival, sempre vem de grandes atuações contra o Flamengo, vai reestrear no Maracanã, que Com é a saudade casa de dele. fazer gol no Flamengo. Reestrear no Maracanã diante de um grande adversário que merece respeito. Então seria maravilhoso ver o JK começar e jogar o que ele pode, o que ele sabe, né? A presença ofensiva imediata, JK se movimenta mais que Cano, mais que Everaldo, ataca os espaços e oferece mais profundidade. Tem um duelo físico, né, com o Léo Pereira, que pode gerar faltas e cartões para nós também, e tirar a zaga do Flamengo da zona de conforto, forçando cobertura de volantes e abrindo espaço para Serna e o próprio Ganso, né, se jogar. Sempre vem de trás e consegue aí boas finalizações, é um grande finalizador, além de Nonato e Hércules, que também finalizam muito bem de fora da área. Cenário provável, com o JK como referência, o Fluminense terá mais ataques verticais e cruzamentos, principalmente vindo de Samuel Xavier e René. Lembrando ao amigo seguidor que no esquema 3-5-2 os laterais viram alas, então atacam muito mais, tem mais liberdade para atacar, porque tem cobertura, né? São 3 volantes e 3 zagueiros que proporcionam a ele essa condição. O JK, Denise, foi relacionado, tá? Tá tudo certo. Charles, que sugestão você daria para o nosso amigo Renato Gaúcho? Entrar com postura agressiva no primeiro tempo, explorar laterais com ritmo e variação, ajustar jogadas com bola parada, já que o Flamengo se mostra vulnerável nesse aspecto. Acelerar o jogo, trocar passe curto para... Não, sinceramente... E o cenário provável? Olha, vitória tricolor. O Fluminense vai controlar o meio-campo, o JK vai aparecer na área e o Serna e vão criar grande perigo. Essa é a nossa expectativa, é isso que a gente espera, é isso que a gente acredita. O Flamengo pressiona mais, mas sem efetividade. Vai guardando espaço aí na transição. Claro, pegado e truncado, como todos nós sabemos que sempre foi e sempre será, nervoso, e amanhã tenso. não será, amanhã não será diferente. Jogo truncado, muita discussão, muita briga por posse de bola, questionamento com tudo que o juiz marcar ou que ele não marcar, que achamos que deveria. Eu acredito que o Fluminense vai ter uma grande atuação amanhã, meu irmão Alexandre, e sairemos com a vitória. Charles, nos presenteie com a sua análise final. Então, meu irmão, o Fluminense precisa de uma produção pelos lados, com Serna e com os laterais. Mas o meio é o principal setor do jogo, né? A gente sempre fala isso aqui nas nossas análises. Se Ganso e Bernal garantirem equilíbrio, podemos ganhar, sim. O 3-5-2 com dobradinha de zaga e laterais melhor definidos vai fortalecer o setor defensivo. Como eu acabei de falar, a estreia de JK pode ser o divisor de águas. Foco no primeiro tempo, atenção total. O Fluminense não pode repetir os 45 minutos apáticos que apresentou contra o Cruzeiro. Se entrar com ritmo, pode neutralizar o Flamengo e impor o seu jogo. Maravilha, meu amigo. Muito bom, muito bom. Vamos ver o que a galera tá aqui direto mandando mensagem, acompanhando. Acho que o pessoal tá gostando da análise, Charles, que tá a galera aqui toda mandando mensagem. Que bom, fico feliz. A gente está aqui por eles e para eles. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ó, Denise, René tem jogado bem, tomara que o Ganso jogue e arrase. Renato está evoluindo, acho que ele coloca o Ganso. Porque sempre chamam o clássico de Fla-Flu e não Flu-Fla. Não sei, Marcelo. Não sei. Marcelo é sensacional. Olha aí o Friedrich. Acertei, Fred. Friedrich. Acertei, Charles. Roberto Friedrich, é isso mesmo. Acertei dessa vez. Friedrich. É isso aí, meu amigo.
Cheguei há pouco, ouvi vocês falando do Soteldo. Sei não, hein? É o oposto do que vi no Mundial. A maioria dos jogadores fortes e altos. Oxalá esteja enganado. O Soteldo realmente é muito baixinho, né, cara? Como diria o Alexandre Vilela, é um semi-Nelson Ned. Também achei o Soteldo muito fraco. Esperava mais dele de tanto que falaram. Tá certo, Denise. Vocês são meninos, Charles. Eu sou a idosa do grupo 5.9. Eu tenho 5.8, Denise. Eu tenho 5.3. Aí, grande Marcelo Índio. Seja bem-vindo, meu amigo. Saudações tricolores para você também. Bom, depois dá uma olhadinha antes, Marcelo. A live está muito bacana. Seja bem-vindo, Marcelo Índio. O Denise aí de novo reforçando a galera. Deixa o like. Ative o sininho, se inscreva no canal, participe das lives, divulgue as lives, ajudem a mídia independente a crescer. É isso aí. Marcelo Índio lembrando que o do Caçador de Urubu está chegando. JK foi relacionado, foi. JK vai trazer muita alegria ainda e o Renato vai dar uma amadurecida nele. Eu também concordo, Robert Friedrich, também concordo com isso. Eu acho que é por aí, né, Charles? Com certeza, Renato sabe bem como lidar com jovens. Renato ressuscitou um monte de jogador quase morto lá no Grêmio e o John Kennedy é um jogador de grande talento, cara. E tudo que ele precisa é de uma bússola, um norte. Renato com certeza fará isso por ele. Ele está mais maduro, já é pai pela segunda vez. Ele mesmo já se declarou mais maduro e pronto para assumir a titularidade do Fluminense e nos dar as alegrias que nós esperamos. Já comprei minhas estelas para assistir, diz a Denise. Aí sim, hein? Para ninguém secar, principalmente o botafoguense. Aí sim, Denise. Charlie, você já comprou aquele uísque ou exordiu mesmo? Não, uísque. Exordiu faz mal. Parabéns pela análise, Charles. Aprendo muito, obrigada. Eu que agradeço, Denise. Robert Friedrich, Soteldo na área, esperando os cantos. Só se for rasteiro. Vai fazer de cabeça. Vamos lá. Eu acho que não tem uma regra que impeça isso no futebol. Você já viu rugby? Rugby, o cara pega a bola na alta porque alguém pega ele e levanta a pessoa. Já viu, Fred? Ô, Charles, já viu? Jogo de rugby? O cara, quando vai lançar a bola na lateral, vê um cara por trás assim, levanta o outro jogador em cima para poder pegar lá no alto. A gente pode fazer isso com o Soteldo, cara. Cruzamento na área, vem um correndo, levanta ele e cabeceia. Joga ele para cima. Não é? É só treinar. Estou no trabalho agora. Beleza, Marcelo, beleza. Tony, me tomem a bênção, crianças. Eu tenho 6.8. É verdade, cara. Você tinha que ver esse homem na final da Libertadores 2023. Eu assisti com ele. Eu achei que ele fosse infartar. Aí, ó. O Marcelo, a gente gostou da minha ideia lá, ó, fazer que nem rugby. Ó, a Denise também, ó. Não é? Pega aquele nosso zagueiro lá, levanta ele assim, ó, ele cabeceia lá na frente de todo mundo, pô. Ó. Por que não fazer isso? Acho que na regra não tem nada que impede isso, não. Com certeza. Então ele nem parece, verdade. 6.8 não parece. Bom, galera, estamos chegando ao final da live. Lembrando que nós temos o Rafael Claus que vai apitar. E como eu falei, ele sempre... O time de lá fica mais preocupado. E eu trouxe 2 fotos de 2 jogos diferentes que deu confusão. E deu confusão mais com o time de lá do que de cá. Essa é a verdade. Então, tem que reconhecer. A gente é prejudicado, já foi prejudicado com ele, com os outros. Mas quando é o time da Lagoa, o time da Lagoa sofre. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Então, estamos já finalizando. Tem uma galeria de ídolos. A gente, como eu falei, né? Quem ainda não viu, vale a pena ver. Já falamos do Castilho, do Marcos Carneiro de Mendonça, do Romeu. Falamos do Félix, foi maravilhoso. E o último que a gente colocou agora está aí do Pinheiro. Então, quem ainda não viu, vai lá, dá uma conferida, vale muito a pena. Compartilhe com o pessoal, a galera que é nova ainda, que não tem ainda, né? Não conhece. Então, é uma forma de conhecer os nossos ídolos e vocês vão se espantar, a gente só começou.
a galeria de ídolos do Fluminense é muito grande, mas é muito grande. Gente, a história do Fluminense, vocês têm que ler, porque é loucura. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo, não sei se você está sabendo, Charles, eu fiquei sabendo que aquela piscina que tem no Fluminense Olímpica, você sabia que é a primeira do Brasil? Eu vi. Sabia Cara, sim. que loucura, cara. Aliás, Eu não fiquei sabia sabendo disso. recentemente também, né? Ou seja, o Fluminense, a história é absurda, gente. É absurda. Vale muito a pena vocês darem uma conferida, porque. E outra coisa, se tornar membro do canal. Se tornar membro do canal como a Denise, como Tony. o Tony, como o Felipe, que está sempre aqui, o Marcelo Terra. Olha, eu gosto muito da foto do Nino enforcando o Gabriel. Eu também gosto. Uma foto emblemática. Muito legal. Galera, venha ser membro do canal, ajude o canal a crescer cada vez mais. Vídeos gravados já, vai lá, dá uma ripada. É só ir ali naquelas 3 bolinhas ali, ó. Puxa para o lado que você ripa o canal. E, no mais, agradecer a vocês. Tivemos uma live aí gostosa, maravilhosa. 1h45 de live. A gente tem feito live geralmente de 1h30, né? Mas foi 1h45 de live. Agradecer demais aqui a presença de vocês. Que a gente amanhã possa ter um grande jogo, né? E sair dali vitorioso. Tá aí o Charles chegando agora. Boa noite a todos. Charles, um grande abraço para você. Mesmo que chegou agora, não deixe de ver, não. Pega lá do início que você vai gostar. Ô, Xará, dá uma olhadinha na live, tá muito legal, muito conteúdo. Bacana. Vale muito a pena e conto com vocês na nossa próxima live, quarta-feira. Charles, suas considerações, Charles, finais, por gentileza. Quero agradecer a você pela companhia, agradecer aos nossos amigos, seguidores. Eu quero pedir a vocês que realmente curtam, se gostaram, compartilhe com as pessoas que vocês sabem que gostam do conteúdo isento do Fluminense. Nós trabalhamos com muito afinco, com muito carinho, para trazer para vocês o que temos de melhor de informação, opinião e análise. Então, ajude a gente aí, compartilhe aí, curtam. Muito obrigado a todos vocês aí pela qualificadíssima companhia, por vocês contribuírem grandemente. Vocês abrilhantam a nossa live. Muito obrigado de coração a todos vocês. Desejo aí um ótimo início de semana. Muita saúde, muita paz e muita prosperidade para todos. Grandes realizações. Um grande abraço. Vitória, Flusão. Salve o querido pavilhão das 3 cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor.